Ah, sei! Ah, vai, você não é muito mais nova que eu. Não, mas isso aí não aprendi, na minha escola não tinha essas coisas. Não. Pedro está me explicando o porquê do nome do fundo que ele criou, que se chama Horus. Então, antes de começar esse vídeo, é um fundo que promete dar um jeito em toda a desigualdade de investimentos nesse Brasil. E eu já acredito bastante nesse fundo, viu, Pedro? Gostei. Boa. Gostei bastante. Mas por que se chama Horus? É o olho que tudo vê, Nath. Uau! Mas isso significa que os gestores desse fundo estão de olho em tudo que está acontecendo no mundo, é por isso? Exatamente, né? E além de ter, né, investimento nesses fundos que tá observando o que está acontecendo em todo mundo, né? Tem o nosso olho também, que está observando esses fundos, os que estão performando mais, assim, os que estão acertando mais, que realmente estão observando mais aquelas características, né, dos mercados globais e estão acertando em questão de rentabilidade também. Olá, meninos e meninas, eu sou Natália Arcuri, vim diretamente do Me Poupe, o maior canal de finanças do mundo. Caí o quê? De paraquedas no Modal Mais? Nada disso, meu amor. Estou aqui já há 2 anos, cada vez mais juntos e shallow now. Pedro está um pouco envergonhado neste momento. Pedro é um dos maiores nerds de gestão de ativos que eu já conheci na minha vida. E agora ele vai ser mais conhecido como Pedro, pai do FOF. Se você nunca ouviu falar em FOF, comenta aqui embaixo o que é FOF, Nath. Você acha que as pessoas sabem o que é um FOF? Acho que não. Eu também, eu tenho certeza que não, porque eu descobri agora há pouco, inclusive, o que é um FOF. O que é um fundo de investimentos para quem está chegando agora neste vídeo? Fundo de investimentos, Nath, é um condomínio, né? Pode ser fechado ou aberto, onde a gente centraliza a gestão de compra e venda de ativos financeiros, que podem ser fundos, que podem ser ações, que podem ser renda fixa, que podem ser títulos como debêntures, CRI, CRAs, entre outros. Pensa você se você fosse morar sozinha ou sozinho num prédio, ficaria inviável. Por isso que existem apartamentos lá dentro, cada um paga um pouquinho do condomínio e fica todo mundo feliz. É uma forma de fazer meio que um rateio. O que acontece no mundo dos muito ricos? Eu vou contar pra pessoa porque a gente vem de uma outra realidade, né? É verdade. No mundo dos muito ricos, existem gestores. Tipo, no mundo dos muito ricos, cada rico tem um Pedro na vida deles. E aí, o Pedro da vida dos muito ricos, o que faz? Ele ganha dinheiro cuidando dos milhões que esses muito ricos têm. E essas pessoas são muito bem remuneradas. Imagina você se você tivesse hoje 100 milhões de reais. Onde que você ia investir todo esse dinheiro? Você não precisaria ter essa preocupação, porque você teria um Pedro a seu dispor. O que acontecia até o fundo Horus? As pessoas que têm menos dinheiro, quanto dinheiro você tem para investir? 1 milhão de reais? Mentira. Pessoas com 100 reais até hoje não conseguiam investir assim como os muito ricos, porque elas não tinham dinheiro para pagar um super Pedro. Pedro, por sua vez, pensou o seguinte: se a Nath está democratizando a educação financeira, se as pessoas agora já têm acesso a investimentos melhores, mas hoje em dia a renda fixa no Brasil está pagando cada vez pior, vou criar um produto que faça essas pessoas ganharem mais dinheiro, como se eu pudesse ser o gestor delas, mas de maneira que elas não precisem ser milionárias. Essa ideia que você teve, eu inventei tudo na minha cabeça. Não, foi exatamente isso, Nath. A gente pensou justamente num produto que a gente conseguisse passar, né, um advisor, que a gente chama, né, ou seja, uma recomendação financeira para o grande público, né? Ou seja, pensando na alocação de recursos dos muito ricos para o varejo, né, para as pessoas que tenham 100 reais para investir, 200 reais para investir, ou até mesmo 50 milhões de reais para investir. Então, ou seja, a gente é remunerado, obviamente, com uma taxa de administração sobre essa gestão desse portfólio do Horus, justo, que é justíssimo. mas cada um vai pagar uma taxa de administração proporcional ao dinheiro que tem lá dentro. Exatamente. Então, se eu tenho 100 reais, eu vou pagar a taxa de administração relativa àqueles meus 100 reais. Mas, de novo, você tem um Pedro na sua vida. E o Pedro não vai deixar o seu dinheiro render os 100% do CDI. Ele vai trabalhar para render muito mais do que isso. Tem dinheiro seu lá dentro? Tem. Tem mesmo? Todo o meu dinheiro tá lá dentro, Nath. Uau! Aí sim, É eu verdade. paguei um pau. Comenta aqui embaixo. Skin in the game é o nome Exatamente. disso. É você colocar sua própria pele ali no risco. Esse fundo que o Pedro montou é como se ele fosse uma sacolinha assim, de compras. Nessa sacolinha de compras, tem vários fundos lá dentro. São 17 no total, 16 né? hoje. 16. 16. Só que se você fosse investir diretamente em cada um desses fundos,
você precisaria aí ter pelo menos R$ 10.000 em cada um desses fundos. Só que a vantagem de ser um condomínio é a seguinte: quando o Pedro colocou todos esses fundos dentro de um único fundo, ele que é o gestor, é quem diz quanto você precisa para fazer parte daquele condomínio. Sim. E o Pedro, como é um cara bacana, que assim como você começou de baixo, Sim, na sim, verdade, falou, lógico. caramba, eu preciso dar para quem tem R$ 100 a mesma oportunidade de rentabilidade e diversificação da sacolinha cheia de fundos da pessoa que teria os seus R$ 10 milhões. Exatamente. E qual é o investimento mínimo? R$ 100, Nath. R$ 100? Então, hoje, o cara, um multimilionário, se ele não fosse colocar no fundo Horus, se ele fosse colocar o dinheiro em cada um desses lugares, ele precisaria de quanto, mais ou menos? Pela carteira que tá hoje ali dentro, pelo menos uns R$ 200.000. O Pedro pegou um bagulho de R$ 200.000 e transformou num negócio de R$ 100. Isso aí. Nossa, muito bom. Vocês merecem. Nossa, muito bom. E o fundo é jovem, Sim. é um recém-nascido. Recém-nascido. Como você se sente? Muito feliz. Quanto tempo foi para montar o fundo? A gente fez alguns testes, né? Primeiro para avaliar nossa estratégia. Né? Hoje essa estratégia tem perto de 1 ano rodando em paralelo aqui dentro. E esse fundo específico tem perto de 15 dias de nascido. Caramba, é um bebezinho. Super bebê. Caramba. Se você tem um bebê recém-nascido, comenta aqui embaixo, é muita emoção. É assim que o Pedro está se sentindo neste momento. Minha filha tem 14 dias. Nasceu junto com minha filha. Você tá brincando? Não. Sua filha chama como? Horus? Manuela. Manuela, ufa, que bom. E Manuela, se livrou, hein? Podia chamar Manuela o nome do fundo, hein? O dinheiro dela tá no fundo também. Caramba, Manuela, torce pro seu pai, hein? Quanto tempo esse fundo vai ficar aberto? Porque tem fundos que ficam abertos para sempre. Isso. Mas tem fundos que tem um prazo. Ou você coloca o dinheiro lá naquele prazo, ou se você perdeu o prazo, você não consegue mais colocar o dinheiro lá dentro. Só na outra janela, né? Só na outra janela. Isso. O fundo tá aberto hoje, Tá. aplicação. A gente imagina que vai ter uma demanda bem forte por ser um produto bem diferenciado no mercado brasileiro. Importante. Esse fundo que o Pedro criou, ele tem uma data de resgate, ou seja, se você colocou o seu dinheiro lá, você precisa do dinheiro de volta, são 32 dias, certo? Isso, para cair na conta. Pra cair na conta. Isso. Então você primeiro tem que abrir a conta no Modal Mais. Só vai achar no Modal Mais. Só. O fundo. Só tem aqui. Só tem no Modal Mais. Exclusivo nosso. Ok, não vai ver nenhuma outra plataforma Não. de investimento, porque foi o Pedro que criou. E Pedro, né, você sabe, ele mora aqui no Modal Mais, ele não sai Cria daqui da pra casa. nada. É uma cria da casa. Então você tem que abrir sua conta no Modal Mais, transferir o dinheiro que você está pensando em investir para o Modal Mais, e aí com o dinheiro aqui dentro você vai lá e investe nesse fundo. Felipe, você pode mostrar o passo a passo numa tela enquanto eu falo? Obrigada. Então, mandou o dinheiro, você viu, ó, caiu o dinheirinho lá. Aí você vai lá em fundos, procura lá, dá pra buscar na plataforma do Modal Horus, O-R-U, Com H. Horus com H? É. Só pra complicar, né? H-O-R-U-S. Isso. Já posso participar do soletrando. E aí ele já vai aparecer lá, o Horus, ele vai te perguntar quanto que você quer investir, você coloca lá o quanto você quer investir, e aí você aplica. Entre a aplicação e o dinheiro começar a render, é quanto tempo? Depende da hora que você aplicar, mas geralmente é no dia seguinte. É D mais um? E para aplicação, sim. Para resgate, cotiza em 30 dias Tá. e o dinheiro cai na conta em D32. O que é cotiza? Assim, você pediu o resgate hoje, né? A gente vai, computou o teu resgate, vamos dizer, tá reservado aquele resgate. Daqui a 30 dias, a gente vai verificar a cota de fechamento daquele, né? Ou seja, a rentabilidade de todos aqueles ativos que estão ali dentro e tem uma cota, né? Entendi. A partir daquela cota de 30 dias depois que você pediu o resgate, né, a gente sabe efetivamente quanto que a gente tem que depositar Entendi. na sua conta. Antes de seguir em frente, só uma informação importante. Esse é um fundo multimercado, ou seja, é para uma pessoa que não tem aquele medo, aquele pavor de ver o dinheiro reduzindo um pouquinho. Porque uma coisa que eu aprendi dos multimilionários, eles têm uma parte do dinheiro deles fora de risco, que é aquele colchão de segurança, Isso. e uma outra parte do ativo deles, ou seja, do dinheiro que eles têm, em fundos de mais risco, que é o caso desse. Não é um Exatamente. fundo de super risco, mas também não é risco zero. E não sei se você sabe, mas tem um ser humano aqui no Modal Mais que é o dono da carteira recomendada de ações mais valiosa do Brasil hoje.
Desde janeiro, ele é o vencedor de carteira recomendada, ou seja, ele pega várias ações ali e desde janeiro, todos os meses, é o que mais ganhou dinheiro na Bolsa de Valores. E aí, o que você fez? A gente botou um percentual da carteira do Horus na carteira recomendada do Leandro. Ou seja, entre 5% e 10% do patrimônio líquido do fundo Horus está alocado nos papéis que o Leandro seleciona pra gente. Então não preciso nem comprar ação por ação? Não. Uau! Na verdade, você não precisa comprar nem ação por ação, nem fundo por fundo. Nem fundo por fundo. Então, com um único investimento, com R$100, você consegue ter acesso a 16 fundos de investimento, dos mais diversos possíveis, desde fundos cambiais até fundos offshore, por exemplo, que investem só em ações lá fora, até entre 5% e 10% da carteira do Leandro. Com R$100 você é investidora de Nova York? Sim. Uau! Tem um gestor que é especialista em ações offshore, que está ali dentro desde o começo do fundo, desde quando a gente testava a carteira lá atrás. É um fundo que está performando muitíssimo bem. Ele é um fundo dolarizado, né? Ou seja, os investimentos são feitos em dólar. Então, como a gente está vendo que o dólar está subindo a cada momento, é uma forma de proteção até do seu dinheiro, do seu capital. E é uma das estratégias que a gente adota dentro do fundo. Muito legal. Então, se Muito você legal. tem medo de investir, deixa quem sabe fazer isso para você, já vai estar diversificado, você tem em um lugar tudo e, claro, avalie a estratégia. Deixa um tempo lá, não precisa colocar todo o seu dinheiro, coloca um dinheiro, fica avaliando, gostou, coloca mais, é assim que eu faço com os meus fundos. Vou colocar hoje lá. Boa. Eu tô muito feliz mesmo. Que bom, Obrigada, cara. viu? Obrigado. Nossa, vai me poupar um tempo desgraçado. Obrigada. Beijo pra você, até o próximo Me Poupe Não Aqui é Mandar Mais. Tchau. Valeu, galera. Obrigado.